Olá, seja muito bem-vindo ao Miragem. E no episódio de hoje, que é um episódio especial, porque ele marca o encerramento da nossa primeira temporada. E a gente vai conversar hoje sobre o que nos torna mais humanos em um mundo que está praticamente dominado por algoritmos. E se a gente for analisar, cada vez menos a gente confia em pessoas e em instituições, não é assim? E cada vez mais a gente confia em máquinas e empresas de tecnologia que acabam se tornando esses novos centros de poder. E tem mais um tema que nós vamos abordar hoje, que é a promessa da longevidade radical, que começa já a redesenhar a vida como conhecemos. O que isso diz sobre o futuro da humanidade? E como sempre, eu tenho o prazer de compartilhar essa mesa com dois queridos amigos e parceiros aqui, Sam e Dana. Tudo bem, Gabas? Prazer estar aqui nesse final de primeira temporada para falar de um tema aí super atual. Perfeito. Tuta Neto. E aí, Gabas, tudo bom? Bom estar aqui. Pô, vamos aí para esse final de temporada. Foi uma temporada incrível aí. Cada episódio que a gente discutiu temas relevantes. Falamos sobre o futuro aí da humanidade, sobre inteligência artificial, robótica. Estou bem feliz aí com o nosso conteúdo. Perfeito. Foram 18 episódios já, por isso que até 18? Foram 18 episódios no total. Bastante, a gente teve uma sequência de episódios. Temporada longa. Temporada longa. A gente começa, acho que em agosto, e praticamente todas as semanas a gente esteve aqui reunido com esse objetivo que o Tuta comentou, né? Da gente poder compartilhar com vocês o que está acontecendo no mundo e que, de fato, vai impactar a sua vida, vai impactar a vida do teu trabalho, dos teus negócios, da uma família, da humanidade como um todo, né? Porque é a tecnologia que vai ditar os novos ritmos da humanidade, os novos rumos da humanidade. Então, realmente foi uma experiência muito bacana esse primeiro episódio. Já a gente está de volta aqui, mas hoje é um dia especial para a gente poder fazer um resumo aqui, traçar novos temas, novos pontos. Vai ser muito especial, vai ser muito divertido. Então, vamos lá. Nós vamos começar hoje fazendo um giro rápido de notícias, algumas notícias que a gente selecionou aqui que são extremamente relevantes. A primeira notícia que eu queria comentar é uma notícia que aconteceu há alguns dias, acho que o Sam é a pessoa ideal aqui para estar falando sobre isso, que é o fato da NVIDIA atingido um valor de mercado de 5 trilhões de dólares. Primeira empresa, né, da história que atingiu esse valor, superando o Apple, superando o Google, Microsoft, né, sempre tem uma corrida disso. Foi o primeiro, e aí a gente já falou disso, da importância da NVIDIA para a IA. A NVIDIA, ela ganha em vários cenários, né? Então, você tem o primeiro cenário, que a gente vai falar assim, eu vou querer rodar uma IA interna no meu escritório. Você vai ter que comprar uma placa da NVIDIA. Exato. O segundo cenário é que você usa o cloud da NVIDIA. Você tem um problema de IA para processar, é um problema grande, você vai lá e usa a nuvem da NVIDIA. E o terceiro é quando você usa o chat GPT, quando você usa o Cloud, quando você usa eles têm embedado. As placas deles são da NVIDIA. E a NVIDIA fez uma estrutura que para o GPU, né, que é o Graphic Processor Unit, que foi um avanço, porque até então o computador só usava o CPU, e que a estrutura inteira de IA foi baseada nisso. Então, é meio que as outras estão seguindo um protocolo. Ainda não tem nenhum concorrente no mesmo nível. A NVIDIA está investindo muito. E tem pedido até sei lá quanto. Não sei quantos bilhões de pedido tem contratado. Agora, o presidente da NVIDIA, ele falou, acho que ontem, que ele acha que a IA chinesa vai passar as americanas. Então, ele tem essa preocupação, dizendo assim, a gente está ganhando o jogo, mas os caras estão fazendo mais barato, eles estão mais rápidos. A gente precisa ajeitar as leis, os entendimentos, a regulação. A energia também. Energia e lá anda bem. E para complicar, não sei se vocês viram, o Trump vai ter o G20, com as 20 maiores nações do mundo, na África do Sul, e seria para discutir protocolos mundiais para IA, para criptomoedas, para energia, para sustentabilidade, isso. O Trump não vai mandar ninguém dos Estados Unidos. E ele falou que não vai porque os fazendeiros sul-africanos, os afrikaners, que são tipicamente homens brancos, acho que vieram da Holanda, eles estão sendo maltratados pelo governo. Só que aí, sem Estados Unidos, o negócio já vai meio pro vinagre, porque, assim, como que você vai discutir protocolo sem o país player principal? Né? Então, miou isso, mas
é um enigma, assim, né? Em algumas áreas, porque que alguma regulação tem que ter, mas ninguém sabe como vai ser, e aí o risco fica em aberto. É tudo muito novo. Ô, Tuta, até uma coisa curiosa, né? Nós vamos falar disso mais para frente no nosso bloco mais filosófico, que a gente vai discutir mais futuro, mas alguns dados curiosos, né? Quando você fala de 5 trilhões de dólares, para dar uma dimensão, talvez, para aqueles que não sabem que é um número exorbitante, mas não conseguem mensurar muito isso, o PIB do Brasil é 2 tri alguma coisinha. Né? 5 tri de dólares seria o terceiro maior PIB do mundo de países. Só estaria atrás de Estados Unidos e China. A Alemanha tem um PIB de 5 e alguma coisinha, então basicamente nível de Alemanha, que seria o terceiro maior PIB, depois tem Índia, Japão, Índia e tal, e aí vai. Mas o fato é que nós estamos falando do terceiro maior país do mundo sendo uma empresa. E várias outras empresas aí com 4 tri de valor. Mas o PIB é o valor feito todo ano, né? O valor da empresa é um valor estipulado para a empresa. Né? Para o resto da vida. Não é o quanto ela gera mesmo assim, por ano. Então, mesmo assim, se você perguntar assim, quanto o Brasil precisaria trabalhar para comprar a NVIDIA? Todo mundo trabalhando mais de 2 anos, e meio. Só para comprar uma empresa. Uma empresa. Assim, se a gente quisesse adquirir a NVIDIA para virar estatal, e ninguém faz mais nada, só faz... Não gasta com absolutamente nada, todas as riquezas produzidas no Brasil, em 2 anos e meio de trabalho de 210, 220 milhões de pessoas para conseguir comprar uma empresa. Mas sabe, mais do que isso, até um outro dado aqui antes de você seguir, com 5 tri de dólares você compra os Emirados Árabes, você compra quase a Suíça. Se você pegar todas as terras da Suíça, todas as empresas da Suíça, tudo que tem dentro da Suíça, dá muito próximo de 5 trilhões de dólares. O que você prefere? Comprar a Suíça? Ou ter uma empresa? Comprar a NVIDIA? Não, uma pergunta boa. Acho que eu prefiro comprar a Suíça, no meu caso. Você é um país para você. Mas tem chocolate e tem esqui. Esqui, chocolate, tem segurança, tem uma coisa boa lá. A NVIDIA a gente não sabe, né? Vai que dá um chinês louco aí, faz um negócio melhor. Essa semana não tá na pauta, mas também falando da NVIDIA, o Michael J. Burry fez uma aposta gigante, né, contra a NVIDIA, acho que até foi responsável por uma queda nas ações aí no final da semana passada. Mas hoje já voltou, então, assim, não sei se vai dar efeito. E também falar que o Mirage, querendo ou não, a gente deu uma certa acertada na previsão, porque a gente falou há poucos episódios atrás que em breve a NVIDIA vai estar valendo 20 trilhões de dólares. Até teve um debate aqui, mas esse ano ela foi a primeira empresa a alcançar 4 trilhões de dólares. 5. Foi a primeira não muito 4, tempo, no mesmo ano. 5 depois. 5, ou seja, ela vai alcançar 10, 12 nos próximos 3 anos. Entendeu? Porque é uma escala. Ou vai estourar a bolha da AI, como falam aí. Então, difícil estourar a bolha. Acho mais fácil ter concorrentes de peso na China. Não, saiu um relatório na semana passada do Banco Mundial, em que o presidente do Banco Mundial falava assim, tem 3 bolhas no mundo. Tem que ficar atento. Uma é de IA, uma é de cripto e uma é da dívida dos países que está muito alta. Mas quando ele fala de IA, e você vai ler... Que é tudo a mesma bolha. Ele fala o seguinte, a IA vai vingar, isso é certo. Mas assim como aconteceu na .com, teve um monte de empresa que quebrou, mas a tecnologia ficou. É normal, no negócio da IA, que você tem um monte de empresa, algumas vão prosperar, algumas vão falir. 90% vão falir, é óbvio. E isso faz parte do circo de ruptura. Assim como as criptomoedas. Acho que a bolha, na minha interpretação mais recente aí, apesar de eu não ser economista nem nada, eu vejo que a bolha, o problema é o loop das pessoas pegando dinheiro, ganhando na valorização da empresa, pegando essa valorização, pegando mais dinheiro, e é tudo um dinheiro que não existe. É um M2, um M3, um M4. E você está gerando ali E é o mesmo problema dos países, pegando um empréstimo num valor que não existe. Então, assim... E a criptomoeda também. A criptomoeda é exatamente o mesmo problema. O cara vai lá, ele pega 100 mil dólares, aí ele bota no Bitcoin. Bitcoin cresceu 1000% no ano. Aí ele pega esse dinheiro que ele rendeu, pega mais dinheiro. Pega empréstimo em cima disso. E assim... E o dinheiro não existe. O fato é que todo mundo sabe que o dinheiro não existe. O dinheiro do mundo, ele não existe. A gente tem muito menos dinheiro do que, de fato, está projetado em valor. Então, assim, a bolha existe. Agora, se ela vai estourar, eu acho que é outra questão, porque aí vai quebrar todo mundo, aí vai estourar tudo. Mas eu acho que acontece o que o Sami falou, esses ajustes acontecem, né? A gente falou de cripto. O cripto vem se ajustando já há bastante tempo, né? Então, volta e meia tem ajuste, a maioria das criptomoedas que foram lançadas não vale nada, né? A maioria não vale nada. Sobrou quantas? Muito poucas que, de fato, têm uma sustentabilidade. Eu acho que é a mesma coisa em A. Mais de 90% das empresas que entraram, não vai acontecer nada, vai como todo o mercado. Mas algumas sobram, e essas que sobram depois desse ajuste, tende a valorizar bastante. Mas quer ver uma coisa nessa linha de captar dinheiro?
você disse que você está coberto de razão. O faturamento da OpenAI dos últimos 12 meses foi 13 bi de dólar. Eles estão projetando, eu vi uma entrevista do Sam Altman dizendo que talvez vai fechar esse ano com 20 bi de dólar. O que é sensacional, até porque 70% disso é receita de assinantes, que pagam lá o GPT Plus, o Pro e tal, e 20 dólares, 200 dólares por mês. Sim. Só que o Sam vive dizendo, cantando tudo que é canto, dizendo que ele vai investir nos próximos anos 1,5 trilhões de dólares em data center, em saber de onde vai vir esse dinheiro. Agora eu queria saber, uma empresa que vende, 20 que seja, vamos dizer que bate 20, como é que você arruma 1,5 tri? Não é uma conta muito simples de entender. É o cara que vem aqui, a NVIDIA vem e fala, não, vou botar 400 pau no GPT. Aí o GPT fala, eu vou botar 500 pau ali. É tudo o mesmo dinheiro, entendeu? É o mesmo dinheiro que vem pra cá, aí ele bota lá... Aí já contou pros dois. Contou pros dois. Se tivesse esse dinheiro. Exato. Aí é a bolha, entendeu? Não sei, mas... E mais um dado curioso. Hoje eu estava assistindo um podcast do Joe Rogan com Elon Musk. Aliás, assistindo também os cortes, não vi. São 3 horas e 20, 3 horas e 18 de podcast. Então ainda não dei conta de assistir tudo. Tive hoje de manhã em Vinhedo, acabei na volta vindo ouvindo. Mas ele foi lá no Dodge Department durante um tempo, né? E ele comentando o seguinte, ele falou, olha, para conseguir resolver o problema da dívida pública nos Estados Unidos, para que haja dinheiro para pagar isso daí, falou, ou entra alguém totalmente kamikaze, alguém que entra ali e corta absolutamente tudo. Ele falou, se me desse um poder grande, eu tranquilamente cortaria pela metade o orçamento federal dos Estados Unidos. Pela metade. E sem mudar absolutamente nada, é capaz que tendo muito mais produtividade. E eu até acredito, porque a gente sabe as coisas que acontecem em governo de gastos totalmente desnecessários e ineficientes. Mas ele comenta 2 coisas que é interessante. Ele fala, primeiro, em 2032 os Estados Unidos quebra. Não tem dinheiro por Social Security mais bancar todas as pessoas. 2032, estamos falando de 6 anos praticamente, estamos quase em 2026. Esse é um ponto. A única maneira que teria, ou corta tudo, falou, não vai acontecer, não tem como você entrar numa estrutura governamental e cortar tudo, não deixa, é muito interesse, é muita gente ganhando, muita gente mamando, muita gente ali com seus interesses particulares, então isso não vai acontecer, em nenhum lugar do mundo isso aconteceria, essa eficiência estatal é uma ilusão. E o ponto que ele diz, ele fala, a única coisa que talvez deve minimizar isso é o crescimento absurdo projetado de IA e robótica. Por isso que ele está acreditando tanto no Grok, quanto na questão do Optimus da Tesla, e essa empresa está valorizando. Sabe, você como economista, como é que você vê essa possibilidade? Porque ele acha que o crescimento tem que ser tão grande de produtividade que só assim vai gerar riqueza suficiente para bancar essa dívida toda que tem. Os Estados Unidos tem um problema que... Ele ficou caro no decorrer dos anos, então, se for ver, a indústria mesmo saiu dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem mais indústria. A indústria foi para a China, para a Índia, para a Indonésia, para Taiwan, Paquistão. E aí, eles estão basicamente no setor de serviços. Claro, tem um agro forte nos Estados Unidos, mas assim, o setor de serviços ainda é o mais importante, principalmente bancos, principalmente isso. Agora, bancos... Tem um mundo em aberto, a gente não sabe, né, o quanto as fintechs, o quanto as criptos, o quanto as pessoas vão sair dos bancos. Até hoje é isso. Mas em serviços, a IA veio para pegar os empregos de serviços, essa geração de IA. Ela basicamente pega o emprego do cara do escritório. Ela... É digital, IA vai substituir, com certeza. E aí a gente vai precisar ver o aumento de produtividade que eles vão ter que dizer para isso. Agora, os Estados Unidos passa por um problema, porque eles começaram a virar um país que nega suas origens de liberdade, de capitalismo aberto, começa a ter muito imposto, muita regulação, e isso vai uma hora pagar a conta. Então, você vê alguns estados, né, Nova York mesmo. Califórnia. Não, Nova York agora tem o prefeito, é um cara completamente maluco, ele é um socialista, ele é do Islã, ele quer dar tudo grátis, entre aspas. E taxar os ricos, aumentar os impostos, vai expulsar todos os... Ele quer tabelar aluguel. Então, quer dizer, ele está fazendo a cartilha da desgraça. É claro que é um país rico, é uma cidade rica, não vai acontecer uma desgraça do dia para a noite. Mas você vê que os fundamentos dos Estados Unidos vão
se deteriorando. Vão se deteriorando a passos largos. Quando você vai estudar o que acontece lá, por exemplo, principalmente na Califórnia, nessa entrevista do Elon Musk, ele comentou bem, assim, o que vai de dinheiro para manter a população zumbi, os drogados lá do centro de São Francisco, de Los Angeles, assim, por pessoa, as ONGs que cuidam e tal, que fazem, mas recebe, assim, 90 milhões de dólares por ano por pessoa. Então, eles não têm nenhum interesse. É um número, assim, é uma cifra... Mas é um absurdo, assim. Eu não sei se é exatamente 90, mas tipo 9 milhões. É um número assim, o quê? De dólares de benefício que o governo federal dá para cuidar da vida dos zumbis drogados, todas as pessoas que falam. É um volume de dinheiro assim, absurdo. Não sei exatamente esse número, mas é um negócio totalmente desproporcional. E aí, qual é o interesse do governo da Califórnia e dessas... Ninguém quer resolver esse problema. Então, eles sabem quem são os traficantes, mas se eles prendem os traficantes, acaba o zumbi. E se acaba o zumbi, acaba o dinheiro. Então, eles têm que manter essa zumbizada alimentada num grau... Mas o dinheiro não vai para outro lugar melhor? Não gera emprego, não gera inovação? Mas é um problema público. Quanto que isso não acontece no Brasil também? Você vai abrir as verbas, os orçamentos, as coisas, você fala, meu Deus, é dinheiro do contribuinte. Aqui no caso do Brasil, é dinheiro nosso. Né? Nos Estados Unidos, dinheiro do taxpayer, né? do pagador de imposto americano. Então, é um problema isso está acontecendo de uma maneira generalizada, mas é um fato. Agora, se está ruim assim nos Estados Unidos, o que dirá do Brasil? Isso aqui o problema é que a gente é pobre, né? Quando você é rico, você tem uma gordura para queimar, você tem, né? Você pegar o próprio PIB americano, não é? 27 30 tri de dólares. Então, quer dizer... Eu acho mais crítico a guerra cultural, entendeu? Como é que chega nesse nível, né? Não sei, mas eles têm gordura para queimar. Eles falharam, o capitalismo está mostrando que falhou, entendeu? Assim, não falhou na execução, mas falhou em criar relação com as pessoas, né? É uma geração frustrada que perdeu todos os valores. Eu não sei onde exatamente se perdeu aí, como que isso aconteceu, mas... é um processo, né? Essas coisas não são do dia para noite, né? Não é do dia para noite, mas não foi tanto tempo assim, né? Não sei dizer, não sei. Vamos lá. Bom, antes, quero dar um recadinho rápido para vocês. O Mirage tem o apoio da Fresh Codes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir freshcodes.com.br. Vamos seguindo aqui. Bom, então esse era um ponto que eu queria comentar aqui, que eu acho que é um ponto interessante. Você até puxou a questão do Jason Huang, né, do Estúdio de Vida, afirmando que a China vai vencer essa corrida de inteligência artificial contra os Estados Unidos. E nós estamos falando de Jason Huang, que é o fundador, CEO da NVIDIA. Que é um dos homens mais ricos do mundo. Certamente um dos homens mais inteligentes do mundo, mas por dentro de toda essa situação, para ele comentar isso e dizer que a China vai levar essa história, obviamente ele sabe o que ele está dizendo. Mas também está levantando dinheiro para ele não acontecer, claro. E também quer levantar uma bandeira para o Trump e falar assim, se não incentivar aqui... Você vai perder. Se não regular aqui, vai dar ruim. E nessa linha de regulação, Tutu, isso é uma coisa, você deve ter visto, que a China tentou convocar, fizeram tipo um contexto lá da APEC, né, eles fizeram uma proposta de um corpo regulatório de IA global para combater, de uma certa forma, para equilibrar as forças dos Estados Unidos nessa história. Então, ele está tentando já, o Xi Jinping, que é o presidente da China, criar essa estrutura, que obviamente ele aqui vai comandar essa história toda, para ser esse contraponto para os Estados Unidos nessa guerra. Onde? No COP30? Onde que ele fez? Não, ele propôs, eu não sei exatamente onde foi, mas foi nesse... Na PEC. Na PEC, justamente para contrabalancear e fazer esse... Eu li essa notícia na Reuters. Então, mas é um movimento já de mais polarização no mundo. E eu acho que um dos motivos que o mundo entrou nessa situação muito complexa é por causa dessa polarização, viu? Até voltando um pouco no teu... A PEC é a união lá, Ásia-Pacífico. Ásia-Pacífico e Econômico. Como eu falei, todo mundo estava esperando o G20 para entrar num acordo de ato. E não vai ter. E aí isso frustrou muitas expectativas, né? Porque aí fica bloquinho negociando, acordo bilateral. A própria China falou hoje, né? Hoje é o dia da gravação, né? Dia 10 de novembro, que lembra que a China estava restringindo a exportação dos semicondutores, agora liberou, mas é por um período curto, então a gente não sabe, ainda tem uma questão também de risco logístico, né? As empresas tomaram algumas estratégias, tem um risco logístico. Qual que você acha que é a possibilidade de
de haver um acordo entre Estados Unidos e China, como as duas maiores potências econômicas, para tentar desenvolver isso juntos em prol da humanidade. Você acha que é totalmente utópico? A gente não sabe os bastidores, né? Eu tenho essa teoria. A gente não sabe se eles estão alinhados lá, porque um depende do outro, né? Um tem uma matéria-prima para produzir, o outro tem o material final. Acho que existe sim uma guerra, os dois querem ser o melhor, mas acho que tem uma colaboração lá no final do dia. Sei lá. É difícil saber o que rola, o que fica apontado para fora, não necessariamente é o que está de fato acontecendo por dentro da história, né? Bem isso mesmo. Mais uma notícia rápida aqui. Essa notícia é muito interessante. Uma notícia na área de robótica e de hardware, que saiu um instituto do MIT, que é Massachusetts Institute of Technology, uma das melhores universidades do mundo, dizendo que estão tendo avanços em estudo de neurônios artificiais. Né? Então, já estão falando de funcionamento biológico para os próprios chips. Né? É uma notícia interessante, até publicando na tela, você vai poder ver um pouco do artigo, mas eles estão nessa evolução. Eu, pessoalmente, eu tive na Califórnia em março, um evento que eu sempre vou, esses grandes líderes de tecnologia do mundo, eles apresentaram lá algumas coisas, óbvio que ainda em escala de estudo, de laboratório, mas já mostrando possibilidade de implantes de neurônio carregados de conhecimentos específicos que se fundem com a tua estrutura neuronal do próprio cérebro e transmitem esse conhecimento de uma certa forma. Então, aquilo que a gente via no Matrix, né, de você plugar ali e falar, sabe disso? Não, agora eu sei, né? Estão caminhando nesse sentido. Claro que não é nada para acontecer nos próximos 10, 5 anos. Provavelmente vai levar muito mais que 10 anos para isso acontecer. Mas 10 anos passa rápido e chega, né? Então, imagina qual é o impacto disso. Que seja 15, 20, que seja. Imagina, todos nós, os nossos filhos, boa parte de nós, vamos estar aqui para ver. Até por causa desses avanços de longevidade também, né? Você imagina o que seria, por exemplo, do mercado de educação no mundo a partir do momento que você simplesmente pluga e você sabe aquilo que você precisa saber. Como é que fica, Essas implicações disso. Sensacional, não tenho dúvida, mas... A escola acabou, né? Ou fica um centro de... Mas eu acho que a escola vai virar um centro de relacionamento. Acho que o papel mais importante... Social skills, social skills, relacionamento, também não sei se você vai querer botar o projeto, a parte socioemocional. Não, aí vai... Acho que é melhor para um velho, né? Já fica... Então, vai ter uma... Vai ter uma norma, que nem o negócio da genética. Existe hoje já maneiras de você escolher genes e... Aliás, tem uma empresa na Califórnia fazendo isso. E tem uma regulação pesada. E o problema é o seguinte, se você deixa as pessoas escolherem, elas vão ter genes melhores, como que vai ser uma competição de um bebê, um super bebê, né? Mais inteligente, mais forte, mais bonito, mais tudo. E aí, assim, tem que ser uma coisa que nem bomba nuclear, ninguém pode usar, porque se alguém usar, todo mundo tem que passar a usar. Vai ser difícil. Isso aí não vai ter jeito. Vai ser usado. Eu acredito que... Na genética, controlaram, pelo menos. Quando você fala de passar conhecimentos verdadeiros, eu acho lindo. O problema é quando você começa a passar condicionamentos para meio que criar uma sociedade também, né? robótica, o que vai passar? Você vai botar um negócio na sua cabeça, você não sabe as outras mensagens, né? Acho que esse é o maior perigo. Acho que esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. É o grande perigo. Acho que muita gente vai demorar para ter medo, mas é o que eu sempre falo, o difícil é quando, estamos aqui na empresa, tem 1000 funcionários. Porra, aí um cara bota essa merda e o cara começa a voar, vira o melhor cara da empresa. Pronto. Aí acabou, né? Aí o resto, os outros 999 vão ter que, vou pôr. Aí o segundo põe, o terceiro põe. Aí vai ter 5 mané que vai falar não ponho. Totalmente fora do mercado. Eles estão abaixo da produtividade, vai embora. Então a tecnologia, ela força a mudança, né? Todo mundo, no final, é obrigado a migrar. É igual você falar, eu não quero usar celular. Quero ter um smartphone. Não tem opção. Não é uma opção ter um smartphone. Não é uma opção. Hoje em dia, é obrigatório. Não, tanto que existem 12 bilhões de smartphones no mundo para 8 bilhões de pessoas. Tem mais de um smartphone por pessoa, né? Então, é um exemplo vivo. É um jogo mas você não acha, Tuta? Às vezes eu fico pensando, você fala, poxa, no que isso difere de hoje? Tudo bem, hoje você tem um device, né? Você precisa ter uma interface que você tem acesso a todo esse conhecimento. O que nós estamos dizendo, talvez, era uma ferramenta que te passa esse conhecimento. Não necessariamente conhecimento é habilidade, né? São coisas distintas. Você posso ler tudo sobre boxe ou jiu-jitsu, só que se eu nunca entrar num ringue e treinar, eu não sei lutar.
Não é porque eu sei a teoria que eu conheço, que eu sei a prática, ou para qualquer esporte, ou para qualquer habilidade específica em si. Sim. A gente não sabe até onde isso vai do ponto de conhecimento. Porque do ponto de vista de conhecimento, hoje talvez você precisa de um celular. Amanhã você tem já estão fazendo óculos, que o óculos já direto já parece ali o que você precisa saber na hora, acionado por comando de voz, alguma coisa assim. Daqui a pouco o próprio pensamento você já acessa. Então, eu não sei até que ponto você tem essa questão de neurônio diretamente no cérebro, algum tipo de Neuralink que já faz, que te passa conhecimentos, muda tanto quanto que nós já temos hoje, que basicamente há segundos nós temos acesso a todo total conhecimento que a humanidade já tem. Não, a gente tem acesso, mas ter dentro do cérebro, acho que é um pouco Matrix, né? Igual o cara, senta lá, eu sei que tudo bem, ele ainda apanha lá do cara que já sabia, sei lá quantos anos, 10 anos. Mas o cara já sabe fazer todos os movimentos, pô. Tocar piano. Habilidade, né? Tocar piano, que demora uma vida. Exato, por exemplo. É difícil. Beleza, a mão, porque é muscular, né? Porque não é só a teoria, tem o lado do músculo. Mas, pô, você decorar todas as harmonias, conhecer todas as regras. Sim, as partituras, tudo decora, então. Seria uma vantagem, mas eu acho que o perigo não é isso. O perigo é o uso indevido. Você não sabe como que sempre, vai entrar no seu cérebro. Como sempre, né? Como sempre. Sim, se a gente pudesse ter uma confiança, né, que existe uma boa intenção, que existe um grau de consciência, mas tudo seria maravilha, né? Porque essas tecnologias, no fundo, elas podem e têm o poder de transformar a humanidade para um infinitamente melhor. O problema é justamente essa desconfiança. Nós vamos abordar isso no segundo bloco do programa, essa questão da confiança, que é um grande tema que a gente enfrenta hoje na humanidade como um todo, não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar, mas vou deixar para o segundo bloco. Sequência nessa questão do implante de neurônios, questão de notícia. Começou a sair de alguns relatórios na área de educação. Tem um relatório que eu li que chama Beyond Memorization, Redefining Rigor in the Age of AI. Quer dizer o quê? Que é, além da memorização, redefinindo essa questão do rigor de aprendizado na era de inteligência artificial. E é um relatório que faz uma crítica veemente, até mostrando com dados, embasando tudo, o tanto que as escolas precisam ser forçadas a repensar o que é aprendizado, que é esse aprendizado rigoroso, de fato, né? Como que você aprende. Porque a base de tudo sempre foi muita memorização, sempre foi a base de todo aprendizado no mundo inteiro. De repente, a hora que a gente chega no mundo atual, que, como eu estou dizendo, talvez não seja por implante direto do conhecimento, mas um celular, qualquer coisa, um óculos, você tem acesso a todo o conhecimento. Será que faz sentido você gastar na educação básica 12, 13 anos da vida para ele memorizar? E a gente sabe que a maior parte desses conteúdos ficam em memória de curto prazo e elas desaparecem depois, porque se você não tiver aplicação, repetição, reforço, é aquilo que se perde. Quanto que você já aprendeu, que já não lembra mais. Imagina, o Sam está falando de piano. Eu já fui pianista na minha vida, já formado, piano clássico e tal. E aí, deve fazer uns 20 e poucos anos que eu não toco, que eu não sento e toco. Ainda tenho 2 ou 3 ou 4 músicas, eu ainda lembro que eu até consigo tocar, mas aquela biblioteca de coisas que eu tocava, não tem como tocar, não lembro mais nada. E talvez eu não consiga nem ler partitura, ainda eu consigo ver, eu nem lembro mais as notas básicas ali dentro da pauta ali, você consegue ler. Mas quando começa, depende do clave, sol, fá, e fora da pauta e tal, começa a ficar muito mais complexo. Porque é assim a vida, a mente do cérebro humano, ele é falha, ele tem essa capacidade de esquecer. Então, eu acredito muito na aplicação prática de você mudar realmente, totalmente a forma de aprendizagem para aprender a pensar, aprender a criticar, aprender a raciocinar, aprender a aplicar, interagir, e não só... É que, assim, eu até acho que já falei isso em alguma palestra, a internet, de certa forma, era um HD, te dava mais informações disso. A IA, ela te dá uma capacidade cognitiva maior. Então, quando você puser isso, sei lá, num chip, ou mesmo um acesso mais imediato, dá um poder imenso, né? Agora eles já estão, a gente falou em alguns episódios, os óculos com IA, que não é aquele óculos VR. Não, óculos normal. É um óculos normal. Ray-Ban. Mas eu tenho o Ray-Ban, mas o meu acho que é a primeira geração, ele ainda é muito bobo. Ainda não tem a telinha. Agora acho que já tem uns com a telinha, né? Tem. Que já... Tudo bem que deu pau no lançamento do Zuckerberg, do último lançamento dele não funcionou muito bem. Igual a gente. Pode acontecer. Aconteceu com o Marquinho, vai acontecer com nós também. Não fiquem tão chateados se numa demonstração ao vivo não der certo na sua empresa.
Bom, eu acho isso nessa questão de educação. Você tem algum comentário, Tuto? Eu acho que tem que repensar mesmo. Esse relatório ele é válido por causa disso. Vamos repensar isso tudo, né? Acho que ninguém tem a resposta. Não é tão trivial assim. Mas eu acho que a memória, assim, a memória é uma coisa muito louca, né? Às vezes a gente subestima a memória, mas eu acho que a inteligência das pessoas é muito baseada no tipo de memória que cada um tem. Que são bem diferentes, assim. Por exemplo, você vê uma pessoa que às vezes tem uma intuição de negócios. Pode ser que ela tenha um tipo de memória um pouco diferente, que faz ela lembrar nome de pessoas facilmente, ela lembra gesto, ela repara num detalhe da expressão, ela consegue ver se a pessoa está mentindo. E, por exemplo, grandes músicos, né? Um cara que tem um ouvido absoluto. O ouvido absoluto, tem gente que fala que é até um defeito, né? Porque você não consegue ver. Mas, por exemplo, o cara que tem uma boa memória musical... É um puta músico, por quê? Porque ele lembra dos arranjos, ele lembra bem dos intervalos. Então, assim, eu acho que a memória, ela é uma coisa que a gente não entende tão bem, né? A nossa inteligência, acho que varia do tipo de... Não, tem memória de curto prazo, de longo prazo. É o working memory. Reage bem rápido, consegue aprender coisas muito rápidas e depois esquece, mas consegue usar aquele conhecimento no tempo curto. Então, acho que a gente não entende muito bem a memória, mas eu sou a favor de uma educação mais filosófica, mas eu não sei o quanto a gente pode abandonar. Não, eu acho... Esse é um tema que eu estudo bastante, né? Tem um pouco na minha área. A memória é essencial, porque a gente só consegue processar no máximo 7 coisas, 7 pedaços, 7 chunks, né, de informação. Essa é a capacidade do cérebro. Mais do que 7, a gente se perde, o cérebro não tem essa capacidade. Quando você memoriza... Você junta, às vezes, vários pedaços numa coisa só. Então, acho que eu até falei aqui num episódio. Você pega, por exemplo, um adolescente que não conhece matemática totalmente de cor, até 100 vezes 100, até qualquer número 3 no algoritmo multiplicado. Um adolescente que saiba isso de cor. Para ele, qualquer cálculo que aparecer dentro desse universo que para ele já é memorizado, não ocupa espaço, porque aquilo já está integrado dentro dele. Então, ele consegue juntar coisas muito maiores e consegue fazer essa articulação e dar uma resultante muito mais complexa que um cara, por exemplo, que não tem esse conhecimento, por exemplo, da tabuada, e aí para ele aquilo é um pedaço a mais. Então, ele perde muito com relação ao outro, não só em tempo de produtividade, mas capacidade de aprendizagem também, né? Por exemplo, se eu peço para você decorar 12 números seguidos, você fala, pô, acho que eu não consigo. Mas eu falei, se for teu número de telefone? Para você ter um telefone, não são 12 números seguidos, é um só. Sim. Porque aquilo para você já é integrado. Então você sabe todo número de telefone ali, para você é uma coisa só. Então é muito mais rápido para você. Você não precisa decorar aqueles 12. É automático, é uma coisa só. E assim por diante. Então, assim, a memorização é essencial você trazer e incorporar coisas, até por isso. Como é que você vai articular conhecimento se você não tem aquilo integrado dentro de você? Então, nunca vou ser contra a memorização. Eu só acho que a educação não pode ser baseada nisso, né? Ela tem que ter isso, mas obviamente tem que trabalhar, entender que nós estamos num outro mundo, pô. Não é mais o mesmo mundo, né? Tem que achar um novo equilíbrio. Eu nunca achei muito boa a educação, que eu tive, eu achei fraca. Então, eu também. Então eu sou super a favor de mudar, porque a minha eu já achava bem ruim. Eu vi sexta-feira, uma palestra, o cara está mostrando estatísticas de aprendizagem. 70% da aprendizagem acontece no trabalho, no projeto, no workflow, no dia a dia do cara. Mas também tem aqui no Brasil, você fica muito mais horas no trabalho do que na escola. Mas estudante, quando ele está fazendo as atividades, sim, 70% do trabalho, 20% do convívio e 10% formal. A educação formal representa 10% da aprendizagem. Está errado, porque é muito tempo para ser só 10% da aprendizagem. E você vê para os nossos filhos, né? Eles aprendem muito mais coisas que eles estão vendo no YouTube, joguinho e etc., do que na escola mesmo. Então, realmente tem que ser repensado. Bom, esse foi o Giro de Notícias aqui. E a gente vai chegando ao final dessa primeira parte da Jovem Pan. E como eu disse no começo do nosso programa de hoje, esse episódio ele marca não somente o fim desse episódio, mas o fim de uma fase do Miragem Podcast aqui na Jovem Pan. Nosso último programa dessa primeira temporada. E foi uma jornada incrível de aprendizagem. Eu não sei vocês, obviamente para nós aqui foi muito marcante, foi muito bacana, que foi o lançamento de tudo isso. Então toda essa troca que a gente teve, todas essas descobertas sobre o impacto da inteligência artificial no nosso presente e no nosso futuro, né, que a gente faz muito exercício de futurologia aqui. Então eu quero agradecer os meus amigos e parceiros aqui de coração. Tuta Neto, Samidana, obrigado pela Agradeço aí pela parceria dos dois, a audiência, obrigado aí pela força. E muito legal participar dessa temporada do Miragem, foi divertido, aprendi bastante, trocamos muitas ideias e espero que vocês tenham gostado também. É isso aí, pô, só tenho a agradecer, realmente foi incrível trocar essas ideias aí com o Sami, com o Gabas e, pô, com a audiência principalmente. Tamo junto aí, que venham as próximas.
Maravilha. É isso aí. Isso, obviamente, não é um adeus, é só uma pequena pausa que a gente vai dar aqui no Mirage. A gente vai continuar, obviamente, nas mídias sociais, no YouTube, todos os canais aqui que vocês já conhecem. Mas realmente foi muito gratificante e, obviamente, tudo isso só existe por causa de você, a nossa audiência aqui do programa, que sem vocês nada disso teria sentido. Então, obrigado mesmo de coração por toda a audiência, por todo o carinho, por todas as trocas, as mensagens, as participações, as dicas todas. Vocês que dão razão e dão sentido a esse programa. E, como eu disse, vamos continuar. Só vamos dar essa pausa, só um encerramento de temporada aqui, final de ano. Daqui a pouco a gente está de volta. Bom, agora a gente tem uns blocos mais para debates, né? Acho que a gente podia começar aqui comentando um ponto que eu comentei rapidamente. Eu tive um evento da HSM, aliás, um evento sensacional que aconteceu no Transamérica quinta e sexta passado, acho que foi 7 e 8 de novembro. E uma das palestras lá, na verdade, que uma das primeiras palestras do dia, ela foi do Yuval Harari. Vocês devem conhecer, quem não conhece, ele escreveu um escritor famoso, considerado um dos grandes pensadores da atualidade. Ele tem uma rotina super interessante, sabe? Não sei se você sabia. Não conheço pouco da vida pessoal dele. Ele medita todo dia, se eu não me engano, acho que por 2 horas por dia. E ele tira todo janeiro, ele faz 1 mês de silêncio absoluto. Eita! Então, ele fica janeiro inteirinho em silêncio, porque ele diz que ele é um praticante de Vipassana, né? Para quem conhece essa prática meditativa, eu já fiz também. Eu gosto muito de meditar, também medito todo dia, uns 20, 30 minutos, mas não na intensidade dele. E ele comenta, e esse período que ele fica, esses 30 dias em silêncio absoluto, é onde ele reorganiza, ele começa a pensar o mundo sem ter influência externa das coisas. Então, onde ele entra em contato com ele mesmo e ele começa a refletir, fazer as coisas. Então, ele tem umas ideias sempre muito inovadoras que acabam vindo desse período dele de sabático, de silêncio absoluto, de meditação e tal, que ele acaba descobrindo. Ele não é casado, com certeza, né? Ele tem uma mulher, ficar 30 dias sem falar é uma coisa impossível. Eu acho que ele é casado, na verdade, mas ele é homossexual. Não fala. Então é com o homem, mais fácil. Ela tem 60 dias de... Não, ficar com mulher sem falar não é muito fácil, não. Bom, e aí ele comenta uma coisa, ele faz uma análise que eu nunca tinha visto. Eu falei, puxa, que análise interessante. Ele fala o seguinte, que o grande problema da humanidade hoje é a falta de confiança que passou a acontecer no ser humano. Então, hoje as pessoas, elas não confiam mais nos seres humanos, elas não confiam mais nas instituições. Tudo você fala de governo, governo, pelo amor de Deus. Sim, mas você também fala de instituição, mercado financeiro, indústria farmacêutica, não sei o que lá. Cara, pessoas, o cara fulano, não sei o que. Cara, o ser humano perdeu a confiança nas outras pessoas. E o que está acontecendo, se você for ver a história inteira da humanidade, se nós, como seres humanos, nos destacamos como espécie e passamos a ter todo esse controle que a gente tem sobre o planeta, se dá justamente dessa colaboração que existe entre pessoas. Porque, se você for ver, nós não somos mais fortes na natureza. Quando você fala de inteligência, claro, no geral, a gente tem um cérebro muito mais desenvolvido, mais capaz de expressar essa inteligência, mas para temas específicos, você tem espécies que são mais inteligentes para a gente ver melhor, enxerga melhor, constrói sociedade melhor, formiga, abelha. Tem um monte de outras espécies que têm conhecimentos específicos que a gente acaba não tendo. Sim. Mas a gente, por essa colaboração, a gente conseguiu criar o que a gente criou. Sozinho, qualquer um de nós, o que a gente faria? Nada. Mas a gente usufrui, cara. O cara que criou a internet, inteligência artificial, é o cara do avião, do transporte, é o cara do sistema. Tem tanta medicina avançada. Não foi nem eu nem você. Mas colaborativamente, cooperando, a gente consegue a humanidade inteira ter esse benefício todo desse progresso. E ele acusa essa perda de confiança como isso sendo um grande perigo. E ele até disse, ele fala, olha, está na hora de você começar a construir um bunker. Todas as pessoas deveriam construir um bunker. Bunker, sabe o que é, né? Como se fosse um... É bom que é barato. Esse negócio ele fala, mas não é um bunker que você está pensando de subterrâneo, lá que esses bilionários estão fazendo. Não, é um bunker para sua mente. Um bunker imaginário. Você se blindar mentalmente, de você estar com a cabeça no seu lugar, totalmente blindado de todas essas influências que não acabam mais, e tentar restabelecer essa confiança no ser humano, cada um se desenvolvendo assim. Porque é só assim que ele entende que a gente vai conseguir utilizar todas essas tecnologias poderosíssimas que estão à disposição, que a gente está dizendo aqui, para algo positivo. Porque perigo é justamente tudo isso ser usado para algo negativo. A gente falou de transferir conhecimento lá via neurônio. Seria maravilhoso. Você imagina se todo mundo pudesse ter acesso a todo o conhecimento, as habilidades e tal. O mundo seria uma maravilha. Mas o perigo é justamente a gente ficar com medo de cara botar alguma coisa que te condiciona, que te robotiza, que te programa, que te... É difícil saber. Você comunga dessa ideia, Tuta? Vamos nosso papo mais filosófico aqui. O bunker mental. Bunker mental e o problema da confiança ser o grande problema da humanidade hoje em dia. Não, acho que a confiança é de fato um problema grande hoje em dia. Acho que as pessoas estão muito conectadas a coisas distantes e muito distantes de coisas próximas, né? Então a internet
A tecnologia trouxe esse problema, né? Você se sintoniza em algumas ideias de bolha, de pensamentos que você tem, mas às vezes você não consegue se conectar com seu pai, com seu filho, com seus colegas de trabalho. Então, cada um está na sua bolinha ali. Muita ideia também que propaga na internet, que às vezes é uma ideia que tem uma tendência viral, mas às vezes não está tão calcada na realidade ou na verdade. Agora, eu acho sempre bom você conseguir blindar suas ideias e dar tempo para refletir, né? Porque se a gente ficar muito reativo, às vezes a gente acaba fazendo besteira, né? Age muito na pressa e não pensa. Mas não sei, é uma dúvida, né? Eu acho que a humanidade está num momento difícil, né? Eu acho que o sistema de crédito, eu tenho me preocupado com o sistema de crédito. Tá. Que o crédito tá ferrando a humanidade, entendeu? Pô, é tipo carteira de estudante. Antes um podia comprar, o cara podia comprar um imóvel. Era mais barato porque tinha o quê? 10 caras que podiam comprar. Aí os caras fizeram financiamento de 50 anos, todo mundo pode comprar, mas ninguém consegue comprar pelo preço do imóvel. Você tá pagando o preço da média das pessoas financiadas por 50 anos. Aí é tudo uma bolha, entendeu? Tá tudo realmente. Estão muito no crédito pessoal, aí todo mundo se complica, aí você vira escravo da sua dívida, escravo do sistema bancário. E uma pressão por consumismo, né? Uma pressão por consumir, e muita novidade, você acha que vai ficar para trás de tudo. A gente está vivendo acho que está vivendo um momento da humanidade. Eu espero que ajuste, talvez, né? Uma estabilizada depois, mas é isso, né? Antigamente os caras faziam um produto que durava 10 anos. Hoje em dia o cara quer que o produto dele dure 2 anos. No máximo. É feito tudo para ser descartável e para comprar a próxima visão. Embora tenha qualidade, você pode usar um computador, sei lá, da Apple, que é muito bom por 10 anos. Acho que ele dura. Mas a sua vontade é de trocar em 2, né? Dura. O problema é que você começa, a memória fica ruim, já não dá conta, porque os aplicativos consomem muito mais, né? E o próprio HD também não funciona, às vezes o HD é externo, então a bateria para de funcionar, então aí você tem que ficar conectado no triplo na tomada. Então aí você fica com vontade de gastar. Então, eu não sei, é uma bolha humana aí. É uma bolha. Sami. Não, eu acho que a questão de confiança é uma crise que vem com a internet, né? Acho que provavelmente as instituições sempre fizeram muitas lambanças na vida. Só que a gente não sabia. Agora a gente sabe. E eu não acho que é sem motivo a crise de confiança. A gente viu aí vários procedimentos, seja na pandemia, seja mesmo essa questão de guerra, entre aspas, ao terrorismo, muitas coisas arbitrárias que não tem muito sentido. E aí você fala, poxa, os caras estão fazendo isso, um cara defendendo o Hamas, por exemplo, negócio meio incabível, não dá para entender como alguém faz isso. E aí você fala, não dá para levar a sério. Mas aí é aquela questão, né? Quanto vale ganhar um jogo que não tem regra clara? Então você também fica desanimado. Por outro lado, a base, é o que você falou, a base de um relacionamento, a base de uma amizade, a base de um trabalho é a confiança. Total. Se você não tiver confiança, você não vai se relacionar com ninguém. Você precisa ter. Então, eu acho que a questão é como que a gente vai rever essas conexões, como que a gente vai rever a forma de a gente confiar nos outros. Mas é uma escolha. É uma escolha e é uma tomada de risco. Sim, quase sempre é uma tomada de risco, porque você tem informação assimétrica. Isso. Em relação ao bunker, é uma coisa mais filosófica, né? Porque eu acho que a cabeça de cada um funciona de uma maneira, até o próprio conceito de meditação, eu acho que tem gente que medita das formas mais diferentes, tem até forma de respirar, tem protocolos de respiração, mas de qualquer forma eu entendo que ele fala que você precisa ter um espaço seguro seu em que você vai conseguir acessá-lo quando precisa. Então, sei lá, quem tem crise de ansiedade, quem tem crise de pânico, às vezes tem um jeito, né, de respirar, tem um jeito de se controlar para se acalmar, que não deixa de ser uma meditação. Então, eu acho que isso é interessante, porque talvez você tenha que revisitar esse lugar no tempo, pelas frustrações da vida, seja com você, seja com outros, seja com fatores externos que você não tem o menor controle. Eu acho também que a gente vai ter que repensar muita coisa, né? Esse final de semana eu vi um outro podcast também, aquele Diary of a CEO. Não sei se vocês conhecem, mas é um diário de um CEO. Muito bom, aliás. Tem entrevistados ali sensacionais. E a última pessoa que ele entrevistou é aquela médica, Jill... Eu não lembro sobre o nome dela, ela chama Dr. Jill alguma coisa. Foi aquela médica que teve um TED Talk que ficou famosíssimo, que ela teve um derrame.
e ela perde o hemisfério cerebral esquerdo no derrame e fica totalmente, por causa do derrame que ela teve, ela bloqueia. Então, de repente, ela tem... Você já viu esse TED Talk? Durante o TED Talk ela tem o derrame? Mas vale muito. É um TED Talk antigo, imagino que já tem... Não, foi antes, aí ela faz o TED Talk contando. E ela contando, era uma médica, professor em Harvard, uma pesquisadora de Harvard, de neurociência. Era uma mulher extremamente profissional, acadêmica, fera. E ela tem um derrame e ela conta que toda a parte analítica, racional do cérebro dela se apaga. E ela fica só com o hemisfério cerebral direito, que é quem controla essa parte mais emocional, essa parte mais integrada com a vida, de interconexão. De repente, tudo para ela é interconectado. Era uma forma totalmente diferente de ver a vida. Era uma forma que as coisas eram bonitas, que não tinha problema. Eu não lembrava meu número do telefone. Isso eu não conseguia lembrar. Não nem meu nome direito eu não lembrava, porque perdeu a parte analítica. Mas ela foi descobrir um novo mundo, que é justamente esse mundo da confiança, da integração, de você apreciar as coisas, de você ser agradecido. Que nós temos isso. Isso é um cérebro inteiro destinado a isso. Só que a sociedade, de uma certa forma, a gente caminhou totalmente para essa parte analítica, racional. E ela falou, na verdade, você tem 4 personagens dentro de você. Você tem o personagem analítico que resolve o problema, tipo agora, tá pensando, resolvendo notícias, lembrando, memória, Esse é um personagem que você tem, que é o hemisfério cerebral esquerdo, a parte analítica. Você tem dentro do hemisfério cerebral esquerdo a parte emocional, emotiva, que é a parte dos traumas, dos medos, das inseguranças, do teu passado. É onde você vai sofrer ansiedade pelo futuro, você vai sofrer tristeza ou depressão pelo passado. É aquele lado emocional mais sofrido que você tem apegado em você, no teu personagem, separado dos outros, que tem medo, ligado no sistema límbico todo, que é essa parte da central das emoções. É um outro personagem, você tem isso também. Por horas você está aí. Por horas você está do lado racional, trabalho, memória. Por outras horas você está nesse lado sofrendo, triste, com medo, ansioso, etc. E tem o outro lado, outros 2 personagens, que são esses personagens que você via a integração, a conexão, a confiança, o prazer pela vida, o prazer por viver, o lado da gratidão, que esse lado está quase que apagado no ser humano, né? E ela faz essa analogia, ela contando desses personagens todos, como é que eles funcionam. Tem o da presença também, né? Que tem um outro personagem que está totalmente presente, focado, nada te abala, porque você está totalmente focado naquela hora, quase que você não existisse, você está em flow com a própria experiência da vida. Ela diz que o que está faltando é desenvolvimento desse lado. E talvez com a IA resolva o lado do presente e o lado do flow com a vida, né? O lado da confiança, da integração, da interconexão. Ela fala, o que está faltando para o ser humano é se conectar com os outros. Pode sentir um pouco mais de amor pela vida, um amor pelas outras pessoas. É uma propriedade que todos nós temos. Faz parte do cérebro humano. O problema é que a gente, nesse condicionamento da sociedade de luta, de ter que vencer, de escassez, de perigo, de falta tudo, todo mundo só hipertrofiou esse lado mais racional do cérebro e perdeu essa completude do ser humano, que claro que tem que ter o lado racional. No caso dela, quando ela teve o derrame, ela não lembrava nem do telefone, não lembrava de nada. Eu não sabia os números. Ela olhava no telefone para ligar para 911, né, para ambulância e tal, sei lá, que ia chamar lá, não conseguia chamar porque não lembrava o número que era. Ele não sabia ler número. Então, claro que fica disfuncional. E ela acabou, em 8 anos de reabilitação, ela volta. Hoje ela está com os 2 lados super desenvolvidos. Mas ela diz, ela fala, cara, a melhor experiência da minha vida, que mais me fez positivo, que eu mais agradeço, foi ter tido esse meu derrame. Porque foi quando ela percebeu que a vida pode ser diferente. E eu achei extremamente interessante, vale a pena ver esse episódio do Diary of a CEO, do Diário de um CEO, o Steve Barnett, que é o cara que é o host desse episódio, apresentador desse podcast. Sei lá quantos milhões de inscritos, é um podcast super famoso. E essa entrevista com essa Dr. Jill, alguma coisa. Vocês nunca tinham visto isso aí? Nunca tinham visto esse TED Talk tão famoso? Não. Sei lá quantos milhões aí. Se a produção puder botar na tela aí só o título do episódio desse TED Talk, essa Dr. Jill, é sobreviver a um derrame e desenvolver essas outras coisas. Eu não tinha ouvido falar, mas eu acho que também a vida vai tirando um pouco desse lado, né? Muito. Porque, puta, a gente toma muita pernada, né? Eu sou uma pessoa que confio bastante nos outros, assim, eu tenho, acho que um pouco desse lado mais desenvolvido. Mas você acaba se ferrando bastante também, viu? As pessoas se aproveitam muito desse lado agregador, entendeu? Sim. E aí, se você não é um cara tão desprendido, quem é mais desprendido, acho que até lida bem com isso. Vai de boa. Problema do outro, vai. É mais uma, vamos pra próxima. Mas pode ser frustrante, né? Porque aí você entra no lado do trauma e vai acumulando lá no trauma e fica lá do lado analítico, traumático. Piora, exatamente. Mas é difícil, né? Eu não sei.
Isso aí é algo para ser cultuado, mas é algo que cada um é de um jeito, né? Acho que cada um tem sua equalização dessas personalidades aí. E talvez, assim, eu tenho visto algumas experiências também, às vezes, estão feitos em centros renomados mesmo. Acho que tem um em Princeton que está sendo feito, tem um em Yale sendo feito, estudos com alguns tipos de psicodélico. Então, MDMA, alguma coisa com psilocibina, tem algumas que eles estão fazendo. Tem alguns estudos em fase 3 já de avaliação médica para virar remédio daqui a pouco, né? Super avançado. Eu sei que existe um tabu na sociedade sobre isso, grande, mas eu estou falando de pesquisas médicas científicas feitas por grandes universidades americanas. Não é, cara, que consome aí sem nenhuma orientação médica, num uso não profissional, vamos dizer assim. E os resultados têm sido fabulosos. Muitos casos assim de depressão, trauma, essas coisas assim, fabulosos os casos, mas muito superiores a outros tipos de procedimento da própria indústria farmacêutica mesmo. Então, talvez ainda com a questão da IA, talvez seja mais um ponto que possa acontecer, é da gente decodificar um pouco melhor como é que funciona o cérebro humano, como é que funciona a mente humana e tentar tirar o máximo possível que o ser humano aprenda a viver. Porque pensa comigo, se realmente, vamos dizer que o Elon Musk está certo que vai ter esse aumento de produtividade de centenas de vezes, vai ter uma riqueza abundante. Vamos dizer que você resolve o problema da miséria no mundo. Tá? Resolveu o problema da miséria no mundo, ninguém mais tem fome, ninguém falta nada, todo mundo tem sua casa, todo mundo tem seu meio de transporte, todo mundo tem acesso à saúde, educação, todo mundo tem uma vida digna, equilibrada, justa, que não falta absolutamente nada. Como é que você resolve o problema mental das pessoas? Porque esse é o grande problema, porque o cara não tem mais o que fazer. Acorde, mas não tem mais que trabalhar. Cara, vai virar o zumbi lá da Califórnia, cara. Você tem vários, Cracolândia aqui. Tem vários casos de pessoas ricas, seja que construíram, seja herdeiros, que o cara pira. Pira geral. Um momento, às vezes, porque não tem muita ambição, porque tem tudo. Mas, é um segundo ponto, né? Primeiro a gente tem que chegar suprir essas necessidades. Também concordo com isso. Mas, já que a gente é meio futurista aqui, acho que é um ponto a se considerar. E talvez essa média esteja certa. Talvez que a gente precisa desenvolver mais essa parte integral do ser humano, e não somente uma parte, que é essa parte que a gente hipertrofiou, né? Essa parte analítica racional, com todo respeito aos acadêmicos, mas vai fazer muito melhor. Nenhuma mente humana é capaz de ter essa capacidade de análise que uma máquina tem, memorização, juntar todos os dados, combinar uma coisa. É impossível. A gente falou na medicina mesmo. Se eu não me engano, são 8.000 papers de oncologia sobre câncer publicados diariamente. Qual médico oncologista tem condição de ler 8.000 papers por dia? Mas nem 10. Não só nenhum ele tem condição de ler. A experiência, né? Quantas pessoas um médico consegue atender na vida. Exato. E quantas... É difícil. Vai mudar. Vai mudar muito. Então, talvez seja aí um alerta aí para a gente pensar. Quero até ouvir o que você acha aí depois, se quiser comentar. Talvez seja uma fase de mudar um pouco o papel do ser humano, ser mais completo que somente o que a gente fez ao longo desses últimos anos. Essa coisa de mentalidade mais de escassez, eu preciso tirar para ter de você, porque se eu não tiro, não tem para mim. Eu acho que tem muita coisa errada aí que a gente tem a oportunidade de melhorar, e bastante como humanidade, né? Não somente individualmente, mas como humanidade. E até nessa linha, mais uma notícia para a gente debater aqui interessante, longevidade humana, né? Nesse evento Mesa HSM, teve lá uma outra palestra no dia seguinte do Peter Attia, escreveu um livro que chama Outlive, tem um podcast que chama The Drive, que é bem interessante. O livro é muito famoso, né? O livro é super famoso, é um livro que ele fala justamente essas questões de longevidade saudável. Ele não acredita na imortalidade, não é a praia dele. Vários outros médicos dizem que teremos essa imortalidade, você só morre se for um acidente, é uma coisa assim, mas por causas naturais você não vai morrer mais daqui a pouco, né? A gente até falou aqui em alguns episódios. Mas de qualquer forma, o que vai acontecer vai ser um ganho de muitas décadas na vida das pessoas e provavelmente um ganho de décadas potencialmente com muita saúde, né? Porque ultimamente, os últimos 10 anos da vida das pessoas são sofríveis em vias de regra, né? Na média, acho que são 7, 8 anos que a pessoa é praticamente inválida, né? O envelhecimento não é uma coisa agradável. São doenças neurodegenerativas, Alzheimer, assim, doenças físicas, a pessoa fica de cama, não se comunica. Então é triste do jeito que está hoje. Não adianta nada você viver. O que você prefere? Viver 80, 90 que seja saudável ou você viver 120, 30 anos de cama? Ninguém quer isso, óbvio que não. Então, a ideia, óbvio que não. Então, a ideia é que justamente conseguir viver mais, mas saudável também. Não é só um lifespan, né? Uma expectativa de vida saudável, um health span. E aí isso implica muito também, né? Sabe? Do ponto de vista econômico, só para a gente entender aqui, o que acontece quando as pessoas passarem a ver 120 anos? Não, primeiro que a Previdência não pode mais existir, né? Tem que deixar de existir. Ou se existir em outros patamares. Por outro lado, você vai ter as pessoas economicamente ativas por muito mais tempo, gerando renda para a sociedade, porque... Pode equilibrar a taxa de natalidade negativa. Porque são duas coisas, né, Gabas? Uma coisa é a expectativa de vida.
A outra coisa é a qualidade de vida. Exato. Antes, se chegava aos 80 anos, mas era difícil quem chegar bem, chegar ativo, chegar trabalhando. Hoje eu já acho plenamente possível. Lula tem presidente, Lula, Trump, tem 80 anos. Sim, é verdade. E estão aí dirigindo países. Então, eu acho que essa longevidade, a gente não está falando só de tempo de vida, mas também tempo da força produtiva. Então, isso eu acho que muda bastante a economia. E deve equilibrar. Como é que você vê isso aí? Sim, que é um fato que vamos ver mais com mais saúde, é um fato, né? Isso já é assim. Já é a realidade, no começo do século passado, 40 anos de idade. Então, obviamente, já dobramos isso já. Mas ainda não tem o prolongamento da vida consolidado, né? O que a gente teve hoje é o retardamento da morte, né? Um pouco isso, exatamente. Teve o prolongamento. Lifespan, mas não health span, né? Vamos ver. Eu acho que a gente vai ver isso, sim. Eu acho que... Acho que já é, né? Já é só Tem chance da gente viver até uns 120? Assim, teoricamente, sem mexer nos códigos genéticos atuais ou descobrir alguma coisa nova, é meio que o limite ali de capacidade da célula por causa de capacidade de reprodução, né? Mas já não tem agora um negócio de você dar um reset na célula, ela volta? É isso que eu estou dizendo. Sem ter nenhuma nova tecnologia disruptiva, você tem replicação, é muito mais complexo que isso, tá? Mas basicamente você tem um negócio chamado telômero, que é como se fosse uma cauda de cada dos cromossomos que eles vão se replicando. Conforme você se replica, ele vai encurtando. Quando acaba o telômero, a célula não se replica mais. E no final da vida, ela começa a replicar com defeito, vamos dizer, né? Assim. Ela começa a querer fazer função de outra célula, que aí você pode até evoluir para algum tumor, alguma coisa nesse sentido. Então... mas eu acho que a gente vai ver isso aí. Tomara que chegue logo aí. Tomara que meu pai possa viver até os 120, curtir. Você mais ainda. Eu mais ainda até os 150 aí. Vou ser careca por 100 anos. Não, você pode fazer implante. Porque você quer, né? Daria pra fazer implante. Fazer implante, tá. Eu tô bem, né, careca? Mas, eu acho que é um futuro divertido, mas que vai mexer com a sociedade. Vai mudar tudo, né? Não, até plano de carreira. Até plano de carreira, casamento. Um dos motivos, muita gente começou a separar quando a expectativa de vida aumentou, porque o cara tem 40, 50 anos e vai viver até os 80, não vai dar para aguentar. Não vai dar para aguentar. Não, mas isso é um fato. Não tem... É verdade. Mas ao mesmo tempo é isso. A gente tá falando aqui de um lado, a gente tá falando da possibilidade de nem ter que trabalhar, do outro a gente tá falando de viver até os 150. Então, o futuro tá tão... É aquele dado com 32 lados, pô. A gente não sabe para onde vai chegar. É uma coisa quase impossível. Porque se a gente viver mais e não tiver que trabalhar, show de bola. Vamos jogar, temos que aprender a jogar gamão. Tranca, eu já sou bom de tranca. Você já está aprendendo. Tricô. É isso. Mas acho que cachimbo, charuto. Mas mais do que nunca, eu acho que o Yuval está correto, né? Porque se não houver um equilíbrio dessa parte emocional das pessoas, mental das pessoas, se não tiver isso aí, fica quase que insustentável. Vocês viram um estudo, Sam? Você deve ter visto isso daí. Pegaram homens e mulheres, colocaram numa sala, fecharam. Era uma sala que não tinha nem canto. Não tinha nada, não tinha janela, não tinha nada, não tinha televisão, não tinha absolutamente nada. Era uma cadeira. Imagina uma sala fechada, sem paredes, sem nenhuma imagem, nada só estava numa cadeira. E aí deixavam o cara lá e falaram o seguinte, você vai ficar 1 hora aqui, sem celular, sem absolutamente. É você e você. A única coisa que você pode fazer é se dar um choque, tinha uma maquininha de choque. O cara começa a se dar choque. E eles falaram, testa antes do choque pra você ver quanto que é ruim. E os caras se davam um choquinho, era horrível, cara. Quem que gosta de tomar choque? Era horrível. E deixaram os caras, você só tem isso pra fazer, mais nada. Se celular, não tem música. Mas por quanto tempo? 1 hora. 1 hora, é um estudo que foi feito. Bom, eu não lembro quantas pessoas, era um N até que grande de pessoas, não era tão minúsculo assim, homens e mulheres. Então, nos homens, 66% dos homens preferiram se dar choque do que se aguentar, porque eles falaram assim, qualquer coisa é melhor que ficar com a minha mente. Prefere se dar choque para ter o que fazer, para fazer alguma coisa do que aguentar. Mulheres foi bem menos. Nesse aspecto, mulher é mais equilibrada do que nós, que era esperado até. Mas você imagina a loucura das pessoas, o cara não consegue ficar com ele mesmo 1 hora. Ele prefere se dar um choque para ter alguma coisa para fazer. Olha o grau de ansiedade. Olha o grau que a gente falou dessas questões dos hemisférios cerebrais, né? Puxa, o cara tá tão nesse modo de trauma, de sofrimento, que tudo que ele pensa é desgraça, é coisa ruim, ele não suporta. Puta, é trágico, hein? Imagina, 2/3. É complicado. Você tinha visto isso, Sami? Não, tô vendo agora no estúdio, mas já velho. É velho, assim, tem uma reportagem sobre ele de 2014. Então... não, acho que tem mais de 10, com certeza tem mais de 10 anos. Sim, esse estudo, acho que 2012, se eu não me engano, que eu vi esse estudo. Aqui a reportagem de 2014.
A gente precisa de um drive, você precisa de um objetivo. Só de um... O cara sem objetivo... Tem um sentido na vida, né? Precisa ter... Eu vejo a nova geração, hoje em dia todo mundo que eu converso, a pessoa fala, eu não quero nem ter filho. Eu acho engraçado isso, as pessoas nem mais filho querem ter. Perdendo o sentido da vida, então, assim, eu falo, mas então o que você quer da sua vida? Quero comer um chocolate. Alguns prazeres. Trabalhar pouco também, porque ninguém quer trabalhar muito. O último relatório que eu vi, das 11 às 4, 3 dias de semana. Ir num botequinho, tomar uma birita, ter um relacionamento vazio. E vai trocar daqui a pouco. Entendeu? Não é possível. Ou vai bater isso muito tarde. Que eu vejo isso, né? Eu que tô numa idade aí tô com 37 anos, e as mulheres da minha volta estão meio que querendo ter filho agora, assim, né? Ou um pouco antes, ou um pouco depois. Mas é essa faixa. Só que o corpo não tá tão fácil. Então eu vejo muita mulher que não tá conseguindo engravidar. Mas tem muita mulher que tá congelando ovos, né? Com antecedência para depois. Isso sim, as preparadas, né? Eu tô falando das despreparadas. Que puta, eu não quero ter filho, aí bateu. Aí, 5 anos, aí vira um chip ali que fala, fudeu, aí a mulher sai que aí é difícil. Quer ter filho, aí às vezes arruma um que não aí é uma puta frustração, né? Porque a gente é geração imediatista. Ontem eu não queria ter filho, agora eu quero ter hoje. E aí é um processo trabalhoso ter filho, né? Às vezes dá certo, às vezes você perde o filho, tem que demorar mais 4 meses para tentar de novo. Sim. Então eu não sei se é um processo de entardecimento ou se realmente está vindo uma geração que não quer ter essas coisas ou porque tem muita insegurança, né? Se tem um filho e não sabe se você vai conseguir dar uma educação de qualidade. Eu vejo que esse é o medo da maioria das pessoas, assim, que tem um pouquinho menos de condição. Eu não vou nem poder dar um negócio para meu filho. Eu vejo que os nossos pais, eles faziam as coisas sem saber se ia dar certo. É insuportável, imagina. Cara, vou ter um filho e quando você tem o filho, você fala, puta... É melhor você ter, porque nada que você fizer vai te preparar. Não. Você ter, vai custar muito mais caro, vai dar muito mais trabalho e vai ser muito mais legal do que você imaginava. Então, tem isso mesmo. Tem que se jogar um pouco na vida. Assim, a galera quer ser muito preparada, entendeu? Muito controle, né? Essa coisa de querer controlar e tem as coisas que não estão na nossa mão. Nada está na nossa mão, na verdade. Muito bem, bom, hoje tratamos assuntos bastante relevantes de reflexão aqui, bastante, né? Diversos também. Diversos, questão de longevidade, questão de educação, questão da confiança, hemisférios cerebrais, algoritmos, empresas valendo mais que países inteiros, né? E onde vai parar? Será que vai descentralizar um pouco o poder? Será que as empresas vão ter mais poder que os governos? Não sabemos, mas eu acho que são pontos aqui que a gente sempre traz para reflexão, para você de casa refletir, pensar, tirar suas conclusões, acompanhar a gente no raciocínio e estar muito melhor preparado para tudo que vai acontecer daqui para frente. Estamos chegando ao fim, então, nesse episódio. Vamos às considerações finais. Acho que é o que a gente falou no encerramento do programa. Acaba a primeira temporada, muito legal o projeto. Falamos de muitas coisas no decorrer de 18 episódios, com esse 19. Com esse 18. Com esse 18 episódios, então tem aí para quem quiser ver. E eu acho que o futuro vai nos guiar e pelo menos a gente vai saber daqui um tempo o que acertamos e o que não. Então esse fica com timestamp. Gravado, hein? Exato. Aliás, a gente acertou muita coisa, inclusive mercado financeiro, acertamos Intel, acertamos Nvidia. A gente, durante o nosso programa aqui, a gente foi dando várias bolas dentro. Melhor se acompanhar para investimento, para futuro. Tem várias coisas aqui que já estão acontecendo. Com certeza, foi incrível mesmo essa temporada, foi incrível poder discutir esses assuntos com pessoas de alto nível aqui. Então eu só tenho a agradecer, obrigado aí a todos, obrigado Gabas, obrigado Sami, vamos para a próxima. É isso aí. Bom, eu que agradeço vocês pela imensa parceria aqui, toda a contribuição ao longo dessa primeira temporada. Agradeço especialmente você, que está aí na nossa audiência acompanhando todos esses programas. A gente sabe que são programas densos, são programas profundos, são programas que exigem intelectualmente. Aí eu até comentei aqui algum episódio, tem gente que fala, eu assisto um episódio do Mirage, eu fico 10 pontos mais inteligente no meu QI aqui, de tanta coisa que eu tenho que pesquisar depois e buscar, que vocês comentaram. Mas esse é o objetivo mesmo, é um programa de alto nível, um programa para você refletir, analisar e poder estar muito melhor preparado daqui para frente para conduzir a sua vida e estar ciente do que de fato vale a pena, né? Para mim essas notícias são as notícias que vale a pena. Notícia dessas desgraçaiadas todas, isso não me acrescenta nada, não tem nenhum interesse em saber disso. O que me interessa é justamente com as coisas positivas que vão impactar o nosso futuro de uma maneira positiva como humanidade. É isso. Muito obrigado então. Agradeço toda a audiência, agradeço pela primeira temporada. Em breve estamos juntos novamente.